Pastor Técio, e esse processo de construção no ministério é um processo, porque quando Deus te faz uma promessa é como se fosse que ele te apresentasse um propósito. Certo. Só que nem sempre ele fala o processo da construção até o propósito. E geralmente o processo ele vem de forma surpreendente, nos surpreende. Ele dói, ele machuca. Doloroso. Ele nos amassa, nos esmaga. O processo afasta amigos, revela inimigos. O processo coloca em nós dúvida em questão do chamado, da vocação, da promessa e do propósito. Como é que foi esse seu processo até chegar praticamente na ascensão? Eu trabalhava numa fábrica de bordado, a Tamisa, em Balneário Camboriú, e Deus começou a me chamar para itinerância. Aí trabalhei um tempo lá, e eu acredito que Deus separa homens, entendeu? Até brinquei dos itinerantes, mas eu sou um itinerante de mais de 15 anos de estrada, sem intervalo, direto pregando. E foi logo depois da minha conversão ali, com 18 anos ali, eu comecei a implementar na minha cabeça que eu queria ser um itinerante, E eu ouvi até um dia um presbítero bem antigo dizer para mim: você diz que é pregador, mas não tem agenda. Ouvi isso. Mas eu confiava em Deus, sabe? Minha fé, porque fé vê o invisível e crê no impossível. Eu confiava em Deus, acreditava que Deus estava desenvolvendo uma história e estava me separando. Até porque um dia eu estava trabalhando na casa do irmão Padilha, um policial lá de Balneário Camboriú, de servente, e parou um irmão da Deus e Amor. Ele desceu do carro, olhou para mim e falou assim: moço, Deus não te quer atrás dessa enxada, Deus te quer atrás dos púlpitos. Deus vai te levantar como pregador. Aí eu comecei a desenvolver a questão do ministério itinerante, mas era complicado, porque não era conhecido. Teve um dia que eu fiquei... Aí eu já estava casado com a Camila, ficamos aí 40 dias na estrada, ganhando R$10 de oferta, R$15 de oferta. E um pastor... Mas R$10 nessa época era dinheiro. Não, irmão, mas olha só, tu pensa, isso aí para sobreviver... Não, para mim até hoje é dinheiro. Hoje eu tô dando tchau de mão fechada, irmão. Aí, um pastor até, que Deus o tenha, ele disse: vou abençoar vocês. Vou levar vocês num lugar. Mas porque ele queria dispensar nós. Porque tava taxativo mesmo. Sabe aquele itinerante taxativo que tava perambulando pela casa dos outros? Eu passei por isso, por esse processo, sabe? E ele levou eu até uma cidade com minha esposa. E largou nós na casa do irmão, só que o irmão não estava em casa. Ele falou: o irmão vai abençoar vocês. E o irmão chegou de noite, quando viu a gente lá, falou: não, mas ele nem me falou que ia trazer vocês aqui. Não, vocês não podem ficar aqui, nem tem lugar para vocês. E aquilo feriu meu coração. A esposa desse irmão foi pro quarto. E quando ela foi pro quarto, ela orou. E de repente ela saiu e falou assim, pro esposo dela, estava eu e a Camila, disse assim: ó, aceita ele, recebe ele. Porque Deus acabou de falar que esse moço ainda vai pregar na televisão em rede nacional e nós vamos ver ele na televisão. Não se cumpriu ainda, mas já estou no podcast. Eu acredito aqui pregando, né? Maravilha. Glória a Deus. E assim Deus foi fazendo, debaixo de humilhação, de pedrada, de dificuldade, de oposição, de gente desacreditando, dizendo. Aí eu comecei a dizer que ia pregar nos Gideões. Coloquei na cabeça: vou pregar nos Gideões. Só que na minha região era difícil um pregador local pregar nos Gideões, de fato, num horário oficial, entendeu? Era um sonho impossível. E uma madrugada, nesse período de tempo, eu estava muito entregue ao evangelismo pessoal, Fábio. Porque eu acredito que o frutificar, ele tem que estar presente no processo. Porque você tem que produzir aonde Deus te planta. Você tem que dar fruto. Paulo foi plantado na cadeia e deu fruto, né? Então, naquele processo, eu falei: vou produzir. Almas, reino, almas, reino. Saía de manhã, voltava tarde, folheto de porta em porta. Digo isso sem nenhuma demagogia ou sentimento de soberba, mas que eu preguei cada porta de Balneário, eu preguei o evangelho em cada porta de Balneário Camboriú. E nos hotéis, eu ia nos hotéis, uma época eu endoidei e comecei a ler, tinha lista telefônica por cada nome da lista telefônica, era uns atos de fé muito doido, e era hospital, e Deus me enchendo, e a dificuldade chegando, a dificuldade batendo, o processo. E uma madrugada Deus falou comigo, enquanto eu evangelizava no bairro dos Municípios, ele disse assim: ó, eu vou te colocar nos Gideões. Isso foi em 2011. Eu vou te colocar nos Gideões. E os Gideões, nessa época, 2011, estava no auge, no né? auge. Era um dos melhores momentos, né? Era o ano que a Flor de Lis cantava, né?
Eu lembro, em 2012 eu preguei, ela cantou. Ela cantou? Cantou. Ela cantou que ia dar a volta por cima? Tadinha. Mas depois nós vamos entrar no processo da queda. Sim. E tem algumas revelações aí que eu creio que tu tem para colocar em pauta e eu também. Vamos na construção primeiro. Aí, lá em Camboriú tinha uma vigília, que o pastor Reuel, um abraço pastor Reuel Bernardino, o pastor Reuel, ele fazia essa vigília. E ele me conhecia de vista, assim. Mas não sabia que eu pregava, porque eu vivia lá, eu tinha prazer de ir na sede de Camboriú para ouvir os hinos da harpa, a banda, eu amava aquilo, mano. Deixava as igrejas do bairro para ir lá ouvir a banda, os hinos da harpa, os maestro Elias que tinha lá. E quando eu estava sentado no banco, em uma dessas vigílias, o Espírito de Deus tomou o pastor Reuel. E ele falou assim: moço, Deus manda te dizer que tu vai pregar aqui. E eu vou te dar uma oportunidade. E ele me chamou para pregar em uma vigília. Eu preguei sobre Isaías capítulo 51. Ouve-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, tal. E a partir daquela vigília, Deus me abençoou. Aí ele me chamou para outra vigília, e assim foi. Daí, em 2011, os Gideões começavam num sábado. Numa quinta-feira, o Mads fez um evento com o Marco Feliciano. O Marco Feliciano pregou na quinta. O Mads Camboriú. Isso, o Mads Camboriú. O Marco Feliciano pregou na quinta, os Gideões começavam no sábado. O Reuel pensou: vou fazer uma vigília na sexta. Já que tem um povo chegando, naquela época o povo chegava mesmo, né, mano? E daí ele fez a vigília, organizou e falou: vou colocar o Tércio para pregar. Marcelo Dias Fabiano cantou, tem no YouTube aí, 2011. Não era um Gideões oficial. Uhum. Era uma vigília, né, que antecedia os Gideões. Uma vigília preparatória. Isso, mas já estava lotado. Pavilhão lotado. Foi no pavilhão lotado. E eu fui para o monte com os irmãos da Rocha Pecó e tinha um adolescente chamado Giovanni. Nós sentimos muita glória, mano. Muita glória de Deus. Na quinta-feira de madrugada, orando, muita glória. Deus tomou aquele adolescente. Ele falou assim, ó: Tércio, tem um anjo aqui. E esse anjo, amanhã, vai estar contigo naquela tribuna. Olha o mistério, a conectividade, a conexão espiritual. No outro dia, na sexta-feira, acontecendo a vigília, o pastor Reuel não sabia de nada. Por 3 vezes ele parou. Na terceira vez ele falou: gente, vocês não perceberam que por 3 vezes eu parei e olhei para o lado? E vocês não estão se perguntando por quê? É porque eu senti que alguém estava do meu lado. E alguém colocava a mão no meu ombro. E por 3 vezes eu olhei e não tem ninguém. Mas algo me diz: tem um anjo aqui nesse altar. Oh, e pensa na glória que desceu, mano. Foi algo fenomenal, sabe? Marcelo Dias Fabiano cantou. E daí eu entrei em 2012 como oficial no Gideões. Eu preguei. Houve um impasse ali, né? Num processo de show de talento. Que tem show de talento. Show de talento, sabe como é que é, né? Sim. Cada um os profissionais têm o horário. Aquele que não é profissional ali, eles fazem um The Voice. E muitos não viram a cadeira ainda quando prega. Né? Eu chamo os 10 minutos do desespero. Os 10 desespero. Tu imaginou, eu cheguei lá 7 horas da manhã, fui pregar 4 horas da tarde. Entendeu? E o horário foi, mas só que Deus foi... Os 10 minutos do desespero, porque se o cara for bem... Amém. Ótimo. Mas naquela pressão ali nem sempre vai. Não, se o cara for um Elias, vai orar, vai descer fogo do céu. Agora, se for de Baal, irmão, pode se retalhar com faca. Rapaz, ali é uma oportunidade que, dependendo da forma como o cara vai, o ajuda ou prejudica. Ou prejudica. Por isso tem que ter muito Deus na vida, né, mano? E eu subi lá sempre com Deus, na humildade. E eu lembro que eu tive ali 25 minutos. Aí eu preguei a mensagem de Atos 28, né? Que eu falo sobre a serpente, sobre Leviatã, o que quer dizer Leviatã. Falei sobre pensamentos da nova era. Enfim, tá lá no YouTube a mensagem lá. Falo sobre também Paulo como grande reformador. Falo sobre heróis da fé, Jerônimo Savonarola, Martin Lutero, enfim. Digo que o evangelho não é apenas intracultural, mas transcultural. Tudo nessa mensagem. Recebi elogios. Estava lá o Napoleão Falcão. O JA tinha estourado, 2012 o JA estava estourado. JA. E agora se estourou no mundo, né? Infelizmente. Mas a gente vai tendo lembranças. Gente fina. Gente fina, né? Ainda dá tempo. Gente fina passa em qualquer lugar, mas vamos orar pela vida dele. Aí estava o Napoleão Falcão. Ali Deus começou a me moralizar meu ministério, me credibilizar. Eu lembro que o pastor Carvalho Júnior ia pregar à noite.
Estava o Benhur, Carceliano, tudo, essa gama de pregadores que eu admiro, bato palma mesmo para os homens que Deus levantou. À noite, o pastor Carvalho Júnior falou, quem é o menino que pregou de tarde aí? Eu falei, o Tércio. Daí ele começou a me elogiar. E foi ali que Deus começou a me abrir portas para congressos. Né? Congressos de fato, congressos onde a gente alcançou um respeito, uma credibilidade, como você diz. A gente deu uma virada lá na nossa vida ministerial. Aí preguei em 2013. Em 2013 eu prego o paradoxo entre Pedro e Judas. Está aí na internet, Tércio Santos nos Gideões vai ter todas essas mensagens. Paradoxo de Pedro e Judas. Judas tinha tudo para dar certo, porém deu errado. Pedro tinha tudo para dar errado, porém deu certo. Judas escolheu a prata, levou de brinde a forca. Pedro escolheu o sangue, levou de presente as chaves dos céus. E todas essas frases eu elaborava dentro de um quarto. Pregando lá, colocava um travesseiro lá, de um lado, outro do outro. Esse aqui é o pastor Cisino, esse aqui é o pastor Reuel. E o edredom era o público. E eu ficava pregando. A minha esposa sabe disso. Eu ficava pregando igual louco lá. Quero agradecer ao pastor Cisino, olhando para o travesseiro assim, pela rica oportunidade de estar pregando os Gideões. Agradecer ao pastor Reuel. Isso é interessante o senhor falar aqui, pastor, porque a fé atrai, né? Não, e tem muitos jovens também que estão nos acompanhando, hoje, que viram tu pregar naquela época, e a partir de ver tu pregar, começaram a sonhar com isso também. Isso mesmo. Que pregam dentro de casa, pegam um frasco de desodorante pregam. E estão pregando na frente do espelho, sonhando com grandes congressos, com grandes oportunidades, isso dentro de um âmbito eclesiástico, né? Até porque para pregar não precisa ser. E é quase que uma projeção holográfica, é um êxtase que tu entra, que a tua fé te leva ao lugar. Te leva ao lugar, entendeu? Né? Mas assim, são sonhos que a pessoa deseja. Pode ser que ele já está pregando na sala de aula, na rua, na praça, nos becos, valados, mas sonha em estar em congressos como Gideões e tantos outros congressos no Brasil. Sim, sim. E tu está falando que sonhava e projetava isso dentro do seu quarto. Dentro do quarto. Olha só. E em 2013 eu dou esse testemunho na frente do pastor Cisino, que Deus me deu o privilégio de poder nos ouvir. E justamente eu falo sobre isso, que eu estava pregando no quarto. E literalmente eu fazia isso, Fábio. Eu pegava um travesseiro, pegava outro travesseiro, imaginava que era o pastor Cisino, o pastor Reuel, e o cobertor era o ginásio dos Gideões, e ficava. Só que isso trouxe para mim, mas também não é uma regra, porque o pregador tem que entender que não é um congresso que faz teu ministério. O que consolida o teu ministério é o tempo, é a perseverança, é a persistência. É o chamado, o próprio é o chamado, né? Entendeu? Porque senão a gente levar como regra... Vai acontecer igual o rapaz lá que Deus falou para ele que ele iria para as nações. Na outra semana ele estava no bairro das Nações, lá passando rua Inglaterra, passando rua Venezuela, passando diversas ruas. E alguém disse, se cumpriu a profecia aí das nações. Pastorzão, o senhor considera que esse período nos Gideões foi a sua ascensão? Ministerialmente foi, porque ali me trouxe uma projeção, digamos, um apogeu. Foi um ponto culminante na minha vida, porque, como eu disse, me abriu fronteiras. Hoje, eu ainda tenho amizades dentro e fora do Brasil, recebo inúmeras mensagens. Quando eu parei de pregar, pessoas de todo lugar do planeta mandavam, e aí, vai voltar a pregar quando? Porque os Gideões, Deus capacitou os Gideões para isso, né? Deus deu para os Gideões essa plataforma de projetar as pessoas. Sim. Foi um tempo extraordinário. E ali eu vivi uma ascensão. Ali teve fartura, ali eu vinha... Meu pastor, podem falar mal, podem criticar. Quando fala Congresso Gideões Missionário, todo mundo acompanha, principalmente o povo pentecostal. Gideões foi uma instituição levantada por Deus. Por Deus. Pode acontecer o que for. Isso vai acontecer em toda instituição, né? A história. Departamento. Mas quando é levantado por Deus... A história da família Bernardino, pastor Cisino, a progressão, a forma como Deus trabalhou, orando dentro de casas, mano. Dentro de casas lá. E o trabalho missionário que desenvolve até hoje. São 1000 famílias missionárias. E hoje a permanência do Congresso, e a gente vê que realmente o que Deus fala, quando Ele quer fazer, em proporções globais, acontece. Mas vamos lá, o senhor pontua essa sua fase de construção em uma frase. Qual seria essa frase? De construção? Isso. E essa sua fase de construção? Tem uma tantas frases, cara. Como seria a frase específica que reflete na sua construção ministerial? Tamanho da minha conquista dependeu da intensidade da minha entrega. Tamanho da conquista... Dependeu da intensidade da minha entrega. Foi um período que eu me entreguei muito para Deus. Então recebe aí, viu? O tamanho da sua conquista vai depender da intensidade da sua entrega. É isso aí. Isso é forte.